Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal de Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Tu escuta o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como creeis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, desse modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém? E curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa palavra. Eis aqui a tua palavra, Senhor, revela-se a nós nessa noite. Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o teu Espírito Santo quer fazer nessa noite, que não tenha impedimento no reino espiritual, que não tenha atrapalho, que não tenha nada, Pai, que atrapalhe, Senhor, a tua ação aqui nessa noite, Pai. Nessa hora eu repreendo todo o levante das trevas, toda tentativa do inimigo, Senhor, de atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, que seja frustrada. Eu quero te pedir, Senhor, acampa os teus anjos aqui neste lugar. Abre as janelas do céu nessa noite, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, que os nossos corações venham a ser abertos, que a nossa mente venha a ser aberta, que os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais venham a ser totalmente abertos nessa noite, e que o teu Espírito Santo, eu te convido, o Senhor tem liberdade, que o Senhor trabalhe no nosso meio, Pai, para que o Senhor convença, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que seja feita a tua vontade aqui nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Hoje de manhã, quando eu estava saindo aqui da igreja, eu deixei a Cida na casa dela e o Espírito Santo ministrou no meu coração assim: é necessário nascer da água e do Espírito. Aí repetiu de novo: é necessário nascer da água e do Espírito. Aí eu falei: o que o senhor quer? Aí o Espírito Santo disse para mim: essa é a próxima palavra que você vai ministrar. Tudo bem que eu achei que era bem mais para frente, né? Mas aí o pastor Adervan pediu para mim estar ministrando nessa noite, e o Senhor já tinha falado a palavra. Porque Deus é vivo e fala. E quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja.
Então o Senhor quer falar algo para nós nessa noite, e a revelação que Deus me deu é que é necessário que nós venhamos nascer da água, que seja da água do batismo, mas também do Espírito Santo. É necessário que nós tenhamos um encontro com o Espírito Santo. Sobre essa passagem aqui, é uma passagem bastante conhecida. Aqui Nicodemos chega até Jesus, no começo do ministério de Jesus. Então, se você for ler o anterior a isso, fala que Jesus estava no meio do povo e ele estava fazendo muitos milagres. E muitas pessoas eram curadas e maravilhas estavam acontecendo naquele lugar. E as pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam estar com Jesus, as pessoas até aceitavam ele naquele momento. Mas se você for ler anterior, fala que então o Senhor Jesus, ele fala assim, ele conhecia a natureza humana. E ele sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali, a maioria só estava ali porque queria cura. A maioria estava ali porque queria algo de Jesus. Não queria Jesus, mas queria o que ele pudesse proporcionar para aquela pessoa. Então eles estavam ali. Então, se você for ver anterior a isso, é o que Jesus está falando. Mas aí Nicodemos, ele era um dos mestres da lei. Ele era um dos participantes do Sinédrio. Fala assim, havia um homem, um fariseu chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Era membro do Sinédrio. O Sinédrio era formado por fariseus, saduceus e outros, judeus, que ali eles eram... O membro é o Supremo. Vamos supor hoje, nós não temos Supremo. Eles que comandavam toda a parte, não só religiosa, como a parte política. E ali se passava tudo no Sinédrio. Eles eram que cuidavam da vida das pessoas, eles eram que ensinavam a lei, eles eram que verificavam se a pessoa estava cumprindo a lei, se a pessoa não estava cumprindo a lei. Então, eles ali julgavam as pessoas, eles eram ali responsáveis, então, para que a lei fosse implantada e para que a lei fosse cumprida. E Nicodemos, ele era mestre da lei. Ou seja, ele era uma pessoa do alto patente. Ele era uma pessoa responsável para cuidar das pessoas e ver se eles estavam cumprindo aquilo que Deus tinha determinado. Ainda que ele soubesse tudo da lei, ainda que nós sabemos que os fariseus, os saduceus, a palavra diz que eles eram dizimistas fiéis, eles davam dízimo de tudo que eles ganhavam, eles tinham toda uma religiosidade, eles tinham todo um conceito de religiosidade, porque nós sabemos que a lei que o Senhor deu, eles colocaram muito mais coisas nelas e colocaram um fardo sobre a vida da pessoa, e quem que não cumprisse aquele fardo, então estava condenado. E nós sabemos que pela lei ninguém era salvo, todos eram condenados, porque ninguém conseguia cumprir aquilo que era imposto. Então esse era Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele sabia tudo da lei. E hoje nós trazemos para o dia de hoje, tem pessoas que conhecem muito Bíblia, sabe tudo da Bíblia. Até domingo, quando eu estava preparando a palavra que eu ia ministrar, o Senhor falou muito comigo sobre pessoas que até eram teólogos, que conheciam a palavra, mas que nunca nasceram de novo. Saber a Bíblia nos liberta, sim, se nós abrirmos o coração e pedir para que o Espírito Santo nos liberta. Mas tem muita gente que estuda a Bíblia, mas não abre o coração. Não deixa o Espírito Santo entrar. E a palavra, então, ela não se torna viva, ela se torna apenas um livro de estudo. E a pessoa sabe tudo da palavra, mas o coração dela nunca nasceu de novo. Então aqui, o que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, você vê que ele chega e fala assim, eu sei que o Senhor é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz, se o Senhor não fosse da parte de Deus. Ele sabia que Jesus era o enviado de Deus, eles não aceitavam Jesus como filho de Deus, eles achavam que era um profeta. Mas ele tinha uma curiosidade, ele viu que existia algo diferente em Jesus. Mas na verdade, ele tinha vergonha de dizer que ele queria chegar perto de Jesus. Ele tinha vergonha de dizer que ele estava aceitando aquelas palavras que Jesus estava falando. Ele tinha vergonha de chegar em Jesus na luz do dia. E muitos hoje não são crentes, não querem ser evangélicos, porque tem vergonha do evangelho. Ah, não, mas eu vou ser crente, o que o pessoal lá no meu emprego vai falar? Não, mas se eu virar crente agora, o que minha mulher não vai falar? O que meu marido não vai falar? O que as pessoas não vão falar de mim? E por causa de muitas coisas disso, muitos desses pensamentos, muitas pessoas não vêm, então, conhecer Jesus.
Eles se afastam de Jesus porque eles se preocupam com o que os outros estão pensando. Nicodemos era uma pessoa dessa. Ele preocupava, o que as pessoas vão dizer? Então ele foi à noite, na calada da noite, mas ele foi, pelo menos ele foi. E ele foi, conversa com Jesus, e Jesus explica para ele que era necessário nascer de novo. E aquele homem que sabia tudo da lei, não estava entendendo aquilo. Ele não estava entendendo o que o Senhor estava falando para ele. Porque, na verdade, quem está na carne só entende as coisas da carne. Só entende as coisas espirituais quem está no Espírito. É isso que Jesus tenta explicar para ele. Como que eu posso falar para você de coisas espirituais se o seu espírito é morto? Então, apesar dele saber tudo, dele ser o mestre da lei, ele nunca tinha nascido de novo. E aqui Jesus começa a falar para ele sobre o batismo, né? Que ele era necessário ele nascer de novo da água e do Espírito. Então nós sabemos que quando nós vemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, o nosso espírito que era morto, ele revive com o toque do Espírito Santo. E nós então há um novo nascimento, porque aquele espírito que estava dentro de nós, ele nasceu morto. É necessário quando Jesus entra no nosso coração, o nosso espírito vive. Então é um novo nascimento. É o nascimento do nosso espírito que estava morto e viveu. Então aí nós batizamos, nós aceitamos Jesus e batizamos. Mas nós batizamos nas águas porque nós já somos salvos. Nós batizamos para dizer, Senhor, eu estou aqui fazendo um ato público que agora eu estou morrendo para o mundo e nascendo com Cristo. Eu quero mostrar para todo mundo, esse é porque nós batizamos. Que a palavra diz que é necessário nascer da água e do Espírito. E a palavra diz que todo aquele que crê e for batizado é salvo. Então nós vamos batizar. Nós temos que batizar. É necessário batizar. Só que o que o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração é que muitas pessoas são batizadas sim nas águas, mas elas nunca nasceram de novo. Elas batizaram como um ato religioso, como aquele povo que servia na época da lei, que eles faziam vários rituais religiosos. Essa pessoa começa a vir para a igreja, sente um negócio bom, eu quero ser crente, né? Eu vou batizar, eu quero, sei lá, conquistar meu casamento de novo, eu quero entrar numa igreja, eu quero entrar, conviver com o povo, eu gostei desse povo, eu vou batizar. Só que aquela pessoa não nasceu de novo. Então o batismo não quer dizer que nós nascemos de novo. O que quer dizer que nós nascemos de novo é quando o Senhor entra dentro do nosso coração e o nosso espírito vive. É um novo nascimento. Então o que o Senhor ministrou muito forte no meu coração, que ainda que você for batizado, se você não teve esse encontro com o Senhor, se o seu espírito ainda não está vivo, então você tem que nascer de novo. Então Jesus começa a falar para Nicodemos, é necessário. Mas por que é necessário? Porque senão você não vai entrar no reino de Deus. É simples assim. Por que não vai entrar? Porque que só entra no reino de Deus quem é filho de Deus. E só é filho de Deus quem nasce no Espírito de Deus. Então como que nós vamos entrar no reino de Deus se nós não somos filhos? Nós só entra ali quem é herdeiro, quem é filho. Então a palavra diz que quando nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro de nós e faz morada em nós, então nós se tornamos casa do Senhor, morada do Espírito Santo. E nós tornamos filho, cordeiro com Jesus. E aí nós temos uma casa. Que Jesus falou, eu estou indo para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, ele fala em João. E quando vocês forem, eu vou te receber, eu vou preparar um lugar para vocês. Por que Jesus estava falando aquilo para os discípulos? Porque os discípulos realmente creram que Jesus era o Filho de Deus, realmente converteram, realmente nasceram de novo. E quando eu ministrei domingo, quando eu estava preparando a palavra sábado, o Espírito Santo falava muito forte no meu coração sobre o pecado da humanidade. Que muita gente acha assim, o maior pecado, e o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração, era, se você sabe qual é o maior pecado da humanidade, aí ele começou a falar, o maior pecado da humanidade não é uma pessoa que mata o outro, o homicídio, não é uma pessoa que adultera, não é uma pessoa que mente, não é uma pessoa que assalta o banco, não é uma pessoa estuprador, esse não é o maior pecado. O maior pecado é aquele que não crê em Deus. O maior pecado é a incredulidade do nosso coração. O maior pecado é uma pessoa que ela é ótima em todos os setores da vida dela. É o Nicodemos. Nicodemos era o cara.
Ele sabia tudo da lei, ele dava o dízimo de tudo, ele era super correto, a vida moral dele é super correta. Só que ele nunca nasceu de novo. Então tem muita gente, e muita gente mesmo, que pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca traí minha mulher, então eu vou morrer, eu vou para o céu. Mas a palavra está dizendo que não, nós não iremos, a não ser que nós nascemos de novo. E isso, irmãos, é uma coisa que é muito difícil. O evangelho, ele é muito bem aceito, e por isso que ele foi muito bem aceito para as pessoas que têm muitos pecados aparentes. Né? De repente, uma pessoa que tem um vício da bebida, ela quer sair da bebida. De repente, uma pessoa tem um vício da droga. E você fala o evangelho, talvez ele é mais bem aceito por uma pessoa que se acha muito justa, muito correta, muito íntegra. Uma pessoa que na sociedade ela é uma pessoa muito correta, ela sempre fez tudo correto, ela sempre pagou os impostos dela, ela tem um emprego correto, ela chega cedo no emprego, ela é íntegra. Essa pessoa, ela acha que ela não necessita do evangelho. Ela acha que aquilo vai levar ela para o céu. E isso hoje é a maior dificuldade, essas pessoas têm a maior dificuldade de nascer de novo. Porque elas acham que não necessita. Mas quando nós lemos essa palavra que Jesus fala para ele, ele é o padrão dessas pessoas, Nicodemo. De uma pessoa que queria fazer tudo correto. Mas nós sabemos que os fariseus, os saduceus, eles só eram casca. Por dentro deles, eles não tinham amor. Eles não tratavam as pessoas do amor. Eles eram carrasco com as pessoas. Eles eram mal com as pessoas. Ou seja, eles faziam de conta de uma religiosidade. Mas isso não salva ninguém, porque nós sabemos que o que salva nós é a presença do Senhor. Então vamos lá, quero falar outro versículo para vocês que o Senhor colocou no meu coração. 1 Tessalonicenses, se as meninas quiserem colocar lá. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavra, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos conosco. Aqui Paulo está falando assim, porque o nosso evangelho, ou seja, o evangelho que eu prego, não chegou a vocês somente por meio de palavras, mas igualmente pelo poder no Espírito Santo. Depois que nós nascemos de novo e somos batizados, nós também temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. E isso que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Que Ele fala, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Muitos de nós batizamos, viemos para a igreja e buscamos levar uma vida correta. E começamos assim a mudar os nossos valores, a mudar os nossos conceitos e a fazer uma obra para Deus. E a querer ser uma nova criatura. Mas nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. E eu quero falar algo para você. Se você ainda não tem no seu coração esse fogo de buscar ser cheio do Espírito Santo, é isso que Deus quer sobre a tua vida. Nós não vamos conseguir nos ser transformados, porque nós só somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o único, a palavra diz que ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, por que nós temos que pedir que o Espírito Santo venha morar dentro de nós? Por que nós temos que vir? Por que nós temos que orar e pedir, Senhor, Espírito Santo, vem morar em mim, faz morada em mim? Me reveste do teu poder. Por quê? Porque senão nós nunca vamos ser convencidos dos nossos pecados. Nós nunca vamos ser convencidos da justiça de Deus. E nós nunca vamos ser convencidos que existe um juízo que nós vamos ter que passar. Porque é só pelo Espírito Santo que nós temos isso. E infelizmente, nós vemos muita gente que fala que professa que é cristão, mas que o Espírito Santo não está na pessoa. Por quê? Ela nunca convenceu do pecado que ela tem. Ela não entende que vai haver um juízo e que ela vai ter que prestar conta de tudo aquilo que ela está fazendo. Ela não entende. Ou seja, quando ela não entende, ela não consegue mudar os conceitos dela de vida. Ela não consegue mudar o tipo que ela mora, o caráter dela não foi transformado. Ela não tem o Espírito Santo dentro dela. E hoje nós vemos muita gente que está no raso.
No raso. Ela batizou, ela vem até no culto, vem na igreja, ela dá o dízimo. Mas ela está no raso. Às vezes até fora da água. Hoje nós estávamos orando aqui e o Senhor começou a ministrar muito sobre aquela mulher samaritana. Que Jesus falava para ela assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E eu te daria. E dentro de você jorraria uma fonte de águas vivas. E eu comecei a orar nesse sentido, orei, falei, ora agora, Sandra. E a Sandra fez uma oração revelada, que eu falei, Sandra, essa oração é de Deus por mim. Ela diz assim, aquela mulher chegava no poço com aquele cântaro na mão. E a água que ela conseguia pegar era só a água que cabia naquele cântaro. E aquela água era provisória, só dava para um dia, só dava para ela, só dava para aquele dia para a família dela. E o Senhor Jesus falou para ela assim, que ia fazer dela um rio, que ia fazer dela uma fonte inesgotáveis. Sabe o que ela fez? Ela jogou o cântaro do lado. E ela saiu dali cheia do Espírito Santo. Ela saiu dali cheia da presença de Deus. E aquela mulher vai na cidade e ela começa a falar, olha, eu achei o Filho de Deus. Eu achei aquele que viria, o Messias. Ela se torna uma missionária na hora. Na hora que o Espírito Santo entrar em você, você vai ser totalmente transformado. Totalmente transformado na hora que você tiver um encontro com Jesus. E o Espírito Santo você permitir. Porque Jesus falou para ela, se você soubesse quem sou eu, você que me pediria. E eu te daria água viva. A água está disponível para todo mundo. O poder do Espírito Santo está disponível para todo mundo. Mas você tem que pedir. Jesus falou, você me pediria e eu te daria água viva. Então que você que não pede ainda, que ainda não tem esse desejo, fala, não, mas para que eu... Não, tá bom assim para mim tá ótimo. Eu nem quero fazer obra, eu não quero pregar, eu não quero cantar, não preciso não ser cheio do Espírito Santo. Eu vou te falar algo que você precisa. Vamos lá em Gálatas 5. Não é só para fazer a obra. Mas é para que a obra do Senhor seja feita dentro de mim e de você. E por que essa obra tem que ser feita dentro de mim e de você? Porque se eu não for transformado, eu não entrarei no reino dos céus. Eu ficaria a minha vida inteira vindo nos cultos e não entrarei no reino dos céus. Então, olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim... Aqui meu título está dizendo, viver no Espírito e não na carne. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Se eles ainda se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que querem. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não sou mais subjugado pela lei. Aqui ele vai falar a obra da carne agora. As obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, divisões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo que se pareça com essas perversidades. Quanto a quais eu os advirto, como já preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quantos crentes que vocês conhecem que é invejoso? Eu conheço alguns. Quantas pessoas que você conhece que professa a fé cristã que é egoísta? Quantas pessoas que nós conhecemos que é irado? Não pode falar nada com a pessoa ira. Não tem o Espírito Santo dentro dela. Quantas pessoas que nós conhecemos que ela tem dentro dela um espírito de discórdia? Aonde ela vai, ela causa uma contenda. Você põe a pessoa para trabalhar naquele serviço ali, ela faz uma maior briga. Você põe uma pessoa dentro daquela casa, briga a família inteira. Ela tem um espírito de discórdia, de contenda. Mas ela fala que ela é crente. Não tem o Espírito Santo. Não nasceu de novo. Pode ter sido até batizado, mas não nasceu de novo. Quantas pessoas que nós conhecemos que praticam a imoralidade sexual e se professa cristã? Quantas pessoas, e aí vai, libertinagem, impurezas. A impureza aqui é um pensamento impuro, um coração impuro. A impureza aqui é você até fazer coisas mais ou menos boas, aparentemente, só que dentro de você, você é totalmente podre. Isso é impureza.
A palavra diz que aquele só vai entrar no reino dos céus aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Né, que fala que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, o que a palavra está dizendo? Que eu preciso, dentro de mim, também ser santo. Eu não preciso só parecer santo. Eu preciso ser santo. Mas eu não vou conseguir me livrar dos meus pecados, a não ser que o Espírito Santo esteja morando dentro de mim. Porque Ele é santo. E Ele vai me convencer. E Ele vai me dar força. Ele vai me revestir de poder. A palavra em Efésios 6 diz que o Espírito nos reveste de poder. Todo mundo gosta de ler as armaduras celestiais. Efésios 6, 10. Que o Senhor vai nos revestir de poder. Vai colocar o capacete da salvação, o coração da justiça. O que é aquilo? É o Espírito Santo revestindo uma pessoa. Então por que você deve buscar ser cheio do Espírito Santo? Para ser revestido de poder. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principado e potestade. Então o Senhor foi falando para mim por que nós devemos buscar ser cheio do Espírito Santo. Amém? Primeiro, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ficar igual está falando aqui no 22. Gálatas 5, 22. Entretanto, quando o Espírito Santo vier morar dentro de você, ele vai gerar um fruto. É o fruto do Espírito. E isso vai acontecer na sua vida. O Espírito Santo vai trazer sobre a tua vida amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Presta atenção. É um conjunto. Amor, alegria. Muitos de nós procuramos alegria, né? Como eu disse domingo aqui. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer andar cheio de alegria, mas a alegria ela vem do fruto, ela é o fruto do Espírito. Paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós olhamos para isso aqui, nós entendemos aonde nós estamos. Se nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós, ou se ele está fora de nós. Porque eu sei quem eu sou, e você também sabe quem você é. Você sabe se você tem paz, você sabe se você tem alegria, você sabe se você tem temperança, se você tem domínio próprio, ou você só disfarça. Você sabe quem você é. E você sabendo quem você é, você vai discernir se o Espírito Santo está dentro de você ou não. E se ele não estiver, você vai orar, porque o Senhor quer te encher do Espírito Santo. E quando você for cheio do Espírito Santo, você vai conseguir realizar tantas coisas que você deseja. Você vai conseguir sair dessa etapa da tua vida que você nunca saiu. Como aquela mulher que já estava, né, no 6º casamento, já tinha 5 maridos e já estava no 6º. Ela nunca conseguiu, ela errava, sempre ela escorregava no mesmo lugar. Por quê? Ela nunca tinha tido dentro dela a fonte de água viva. Mas o dia que ela teve, aquela mulher se transforma numa grande missionária, ela foi transformada. Outra coisa, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Vamos lá. Efésios 6, já falei, revestido de poder. Lucas 4... Jesus falando, ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ungiu para pregar a boas novas aos pobres. Ele usa Isaías 61, né? Ele lê Isaías 61, e ele fala que se cumpriu nele. Então, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, está sobre nós, dentro de nós. Por quê? Porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele nos enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do Senhor. O que é isso? O Senhor quer encher você do Espírito Santo para que você liberte pessoas. Para que você pregue as boas novas. O que é as boas novas? É o Evangelho. As boas novas é falar, Jesus veio ao mundo, ele é Filho de Deus, morreu na cruz, levou todos os nossos pecados. E se você o aceitar, ele vai tirar todos os seus pecados, jogar no mar do esquecimento e fazer você uma nova criatura. Você vai nascer de novo, mas você vai nascer da água e do Espírito. E o Senhor vai te dar uma nova chance. Você imagina você chegar numa família totalmente destruída, com uma pessoa totalmente sem esperança, e você dizer, eu tenho uma boa novidade para você.
Aí a pessoa fala, o que você vai falar? Ah, tem alguém que pode mudar totalmente a sua história. Essa é as boas novas. E muitas pessoas estão precisando dela. Amém? E nós vamos buscar ser cheio do Espírito Santo para levar as boas novas. A última coisa que o Senhor falou para mim, em Ezequiel 37. Quando o Senhor fala para Ezequiel, mostra para ele aquele vale de osso seco. Ele fala para Ezequiel, Ezequiel, você crê que esse vale de osso seco tem jeito? Pode reviver? E Ezequiel fala para o Senhor assim, o Senhor é que sabe. Aí ele fala para Ezequiel assim, profetize então sobre o vale. E Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de osso seco. E nós sabemos que os ossos juntaram, então formam um grande exército, mas não tinha vida. E lá em Ezequiel 37, se vocês quiserem abrir lá, Ezequiel 37, diz assim: então profetizou e soprou o vento do Espírito, e os ossos secos ficaram em pé e se tornaram um grande exército. E aí, o Senhor fala, profetiza vida sobre esses ossos. Sabe o que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas? O Senhor quer nos encher do Espírito Santo dele, para nós levarmos vida para aqueles que estão mortos. E nós vamos chegar e a nossa boca vai ser uma boca profética. A hora que nós profetizarmos que você reviva, a pessoa vai reviver. A hora que você profetizar que a pessoa seja curada, a pessoa será curada. A hora que você profetizar sobre aquela pessoa que não consegue se levantar, não consegue ficar em pé, ela está oprimidíssima, ela não consegue mais ir para a igreja, ela não consegue mais congregar, ela está como esse vale de osso seco, ela está ali acamada, depressiva. Você vai usar a tua boca, porque você vai estar cheio do Espírito, e você vai profetizar vida. Quantas pessoas precisam da tua palavra? Quantas pessoas precisam que você seja cheio do Espírito Santo, para que através da sua vida, ela tenha vida novamente? Muitos estão esperando por nós. E o Senhor, Ele quer verdadeiramente nos encher da presença dEle nessa noite. Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor pode mudar a tua história? E você crê que o Senhor pode te usar para reviver uma multidão de pessoas mortas espiritualmente? Porque Ezequiel, ele teve uma grande experiência. Aqueles ossos sequíssimos, ele profetizou. Mas ele profetizou porque sobre ele, veio nele um Espírito do Senhor. O Espírito Santo quer tomar a tua vida, ele precisa da tua boca. Porque tem pessoas que estão do seu lado, que está como esse vale de osso seco. Ela está sequíssima. Ela não tem vida mais nela. Ela está como um zumbi vivendo nessa terra. Dentro dela não há vida. O Espírito Santo falou para mim. E você mora, às vezes, ou você convive com pessoas no seu local de trabalho, às vezes até dentro da sua família. Essas pessoas, você olha para elas e você vê que elas estão vivendo, mas dentro dela não há mais vida. Ela não tem mais esperança. E você vai ser usada, porque o Senhor ministrou muito forte no meu coração. O Senhor quer encher a tua vida, para que a tua boca seja a boca que vai levantar essa pessoa. Que vai restaurar, que vai trazer uma nova esperança, que vai fazer os sonhos daquela pessoa reviver. Mas você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, porque o Senhor quer usar a tua vida, amém?